Eu ouvi bastante o Walter também falando, né, sobre a tal da acumulação primitiva de dados, né? Tipo, a acumulação primitiva do capital é um dos conceitos bases, né, do pensamento marxista. E, e vocês trouxeram meio que não sei se é uma metáfora ou se acho que é uma metáfora, né? Metáfora. Beleza, ok. Como a acumulação primitiva de dados. Quando vocês trazem essa definição, essa metáfora, qual que é a ligação entre as duas coisas? Assim? Inclusive, se você quiser explicar um pouco sobre a acumulação primitiva. Não, legal, As pessoas é aí, importante mano, o voltar, né? programador precisa saber esses bagulhos. Pode crer. Porque o Marx, quando ele vai estudar o capitalismo, lá no Capital, tem 3 tomos, né? 3 livros. No livro 1 do Capital, ele fala da colonização e do quanto que a colonização foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, né? Para o Marx, se não fosse a colonização, você não teria a Revolução Industrial, você não teria o capitalismo como a gente conhece. Só que o que é a colonização? A colonização é um processo de expropriação violenta dos meios de vida das pessoas. O Marx, quando ele fala desse conceito, ele ironiza, né? No capítulo 24 do livro 1, ele fala da assim chamada acumulação primitiva, porque ele também não gosta desse termo. Esse termo quem usava eram os burgueses, que achava que quem era rico porque acumulou, porque poupou, e quem era pobre é porque esbanjou. E aí o Marx vai ironizar, ele vai falar assim chamada acumulação primitiva, na verdade é expropriação violenta, é genocídio indígena, é expulsão dos camponeses da terra, é privatização do que era comum. Então, assim chamada já é uma ironia, tá ligado? Já é uma metáfora irônica que o Marx coloca, mas ela é fundamental porque ela permite uma violência absurda no acesso à matéria-prima, mas também uma violência que destitui as pessoas delas mesmas. Então, o escravo, ele é alguém que ele deixa de ser dono dele mesmo para ser propriedade de alguém. E é a mesma coisa a terra, a expropriação das terras indígenas. Então, essa é a acumulação primitiva. O que a gente propõe pensar é que a internet, o atual estágio do desenvolvimento tecnológico, especialmente com o surgimento da chamada Big Data, do Big Data, a gente tem algo novo na história da internet também. Porque agora é possível armazenar e processar os dados para obter informações sobre usuários. Então, já era possível armazenar antes, mas agora você consegue usar esse processamento para poder criar clusters, poder criar perfis, para perfilar, na verdade, os diferentes usuários e poder direcionar propaganda, por exemplo. Né? A Google fica rica fazendo isso. Né? Tem um livro ótimo da Shoshana Zuboff, chamado Capitalismo de Vigilância, onde ela mostra como que a Google foi enriquecendo, desenvolvendo, inclusive, essa tecnologia, mas que permitia, né, criar perfis. Então, eu entrei no Xvideo, depois do Xvideo eu entrei no YouTube do Pastor, depois do YouTube do Pastor eu fui ver Trap, depois do Trap eu fui assistir aqui esse podcast, tá ligado? Tudo isso é registrado, né, mas não só o site que eu entro. Tudo é passível de registrar, né? Tipo, se eu estou na barra de rolagem, eu parei na propaganda, eu não parei. Tem um estudo mostrando que a Netflix, por exemplo, ela sabe qual é o tempo médio que as pessoas levam para entrar no filme. Ela não sabe só qual filme a gente assiste, ela sabe se eu demorei para assistir o filme, e aí ela vai criar políticas para diminuir o tempo de latência entre eu entrar na Netflix e assistir o filme. Então, isso só é possível por conta do Big Data. Isso só é possível porque houve um desenvolvimento inimaginável da capacidade de armazenamento e processamento de dados. Só que essa capacidade permite agora criar perfis de usuários e com esses perfis é possível direcionar propaganda just in time, no momento certo, para o usuário certo. Né? Então, a gente entrevistou alguns programadores que trabalham com o chamado marketing digital. E aí o cara falou, eu consigo saber qual é o melhor momento do dia para mandar esse anúncio para aquela pessoa. E esse anúncio já foi feito para esse perfil, porque eu já tenho, mediante o histórico de acesso da pessoa, sei lá, centenas de perfis, ou às vezes dezenas, aí depende do modelo. E aí eu já crio o anúncio padronizado e eu mando, mas eu não mando só para aquela pessoa, para a pessoa certa, eu mando para a pessoa certa no momento certo. Então eu consigo saber, por aproximação, se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz, se a pessoa está ansiosa, se a pessoa... Então, qual que é a questão da Shoshana Zuboff, que ela vai chamar de capitalismo de vigilância? É que as big techs que controlam o big data, elas têm mais informação sobre a gente do que, às vezes, até os governos. Elas têm mais informação sobre a gente do que a gente mesmo. Só que elas têm usado essas informações
para nos controlar, para predizer comportamento, não só para poder criar uma série histórica para tomar decisão, mas para tomar uma decisão que vai, se eu tiver na dúvida, ela vai influenciar o meu comportamento, né? Então, isso não é novidade que eu estou falando para quem é da programação, mas fora, as pessoas não fazem ideia. As pessoas, elas pegam o celular e falam, nossa, eu estou pensando no bagulho e o bagulho apareceu. Será que o celular leu o meu pensamento? Aí você vai falar, não, ele não leu o seu pensamento. Você deu informação para ele durante anos sobre tudo que você faz, então é possível que o algoritmo de inteligência artificial suponha, porque também não é 100% de acerto, mas supõe um momento certo para te oferecer algo que você... Aliás, o marketing já fazia isso antes da tecnologia digital, mas agora você tem uma precisão, porque você segmenta, né? Isso só é possível... e esse é o modelo de negócio da Google, e depois o Facebook copia, depois o TikTok, todo mundo copia. Mas isso só é possível mediante ao extrativismo de dados. Sem um processo sistemático de captura, de mineração de dados, o Big Data não existe, ele não é possível, ele não é viável. Aliás, né, na era do Big Data, os dados passam a ser um ativo valioso, passa a ser uma matéria-prima. Por isso que um autor, não lembro agora o nome, vai dizer que os dados são o novo petróleo. E para ter petróleo, mano, eu invento guerra onde não tem, eu mato gente, eu invento mentira, eu crio golpe. Para ter matéria-prima, eu faço de tudo. Se o dado virou uma matéria-prima, para ter dado, mano, eu faço de tudo. Eu crio um algoritmo legal, eu ofereço produto de graça, eu baixo o preço do remédio na farmácia, que custa R$80 reais, eu vendo por 30 para o cara me dar o CPF, tá ligado? Eu faço tudo, porque o dado vale dinheiro, o dado vale muito dinheiro. E cruzar o CPF com IP, com geolocalização. Então, esse virou o novo... Se a Uber, ela foi... Vamos pensar na história do capitalismo, né? Você teve o Ford, cria o Fordismo, e vira uma tendência. Depois você tem a Toyota, e do modelo da Toyota tem o toyotismo. Depois você tem a Uber, e da Uber a gente fala da uberização. Talvez hoje a gente precise dar um outro nome, porque a própria uberização não dá mais conta de falar desse momento. A própria Uber, boa parte da receita da Uber é dado, mano. O gerente da Uber, numa entrevista, ele confessou que eles usam os dados de localização dos usuários para tomar decisões de mercado, tá ligado? Então, até a Uber não lucra só explorando o motorista. Isso, por si só, já seria catastrófico. Ela também lucra com o dado do usuário que ela coleta. Não é só a Uber, a Waze, todo mundo, qualquer Spotify, qualquer um. Porque, então, para conseguir dado vale tudo. Assim. Eu gosto de usar a metáfora da Serra Pelada. Né? Serra Pelada era uma serra que tinha floresta e aí descobriram que tinha ouro, mano. Tipo, em 1 ano, esfolaram a serra e passou a ser chamada de Serra Pelada porque tiraram toda a vegetação. O Ailton Krenak fala, né, do ser humano esfolando a terra para conseguir riqueza, né? Esfolaram a terra, mano, para tirar ouro, deixaram estéril tudo aquilo ali. Então, porque tinha um extrativismo de minério, que era o ouro. Se hoje o novo minério, a nova matéria-prima é o dado, para conseguir o dado vale tudo, mano. Ainda que esse processo de extração cause problemas psicológicos, disforia de autoimagem, cause, sei lá, tenha interferências nas formas de relacionamento entre as pessoas. Não importa. O que importa é conseguir mais dados. Teve uma programadora do Facebook, né, que pediu a conta e aí depois fez uma declaração pública dizendo, não é que o Facebook não sabe, é que ele desenvolveu para ser assim mesmo, sabendo que faz mal, mas é assim que dá dinheiro, mano. E não é porque como que é o dono do Facebook? Esqueci agora. O Zuckerberg é malvado. É porque é assim que o capitalismo funciona. Se ele não fazer isso, substitui o CEO por outro que faça. Tipo, não é individual, não é moral. É como funciona. E esse é o ponto, né? Tem um cara que chama Coldrias. Ele fala do colonialismo de dados que a gente está vivendo. Só que ele lembra que esse extrativismo de dados não é só por poder pelo poder. Esse extrativismo de dados ele é mediado pela lógica do capital. Ele é desenvolvido assim porque dá dinheiro, tá ligado? E esse é o ponto. E isso que me assusta. Porque os algoritmos são desenvolvidos assim porque dá dinheiro, significa que eles não vão deixar de ser até que surja outra forma de acumular dinheiro, tá ligado? Ainda que esse processo traga grandes consequências para a sociedade. Grandes, assim. A gente pode listar
problemas de saúde mental com o uso de redes sociais que são projetadas para manter as pessoas cada vez... Esse é o ponto, né? Se o dado dá dinheiro, então eu projeto a rede, a arquitetura da rede, ela é pensada para manter o usuário cada vez mais tempo. Quanto mais tempo eu mantenho, maior a quantidade de dados eu coleto, maior a minha margem de lucro, né? É um modelo de negócio, tá ligado? Esse é o ponto do que a gente chama de acumulação primitiva de dados. Pode pá.